Olá, povo meu, graça e paz do Senhor Jesus a todos. No Gotejando Doutrina de hoje, nós vamos falar sobre a mais antiga e maior arma de Satanás para destruir a humanidade e a sociedade e todos os segmentos que ele conseguir e puder, porque foi para isso que ele veio: matar, roubar e destruir. Então, meu amado, entenda que essa arma, ela não é só a maior, mas também a mais antiga. Por quê? Porque ela começou lá no céu. Lembra quando ele ainda era querubim ungido de Deus, andava sobre as pedras afogueadas, cheio da glória? Pois é, mas o seu coração se ensoberbeceu e ele colocou no seu coração e disse: colocarei o meu trono acima do trono de Deus e serei semelhante ao Altíssimo. Olha só, ele quis colocar uma inversão, ele quis inverter os valores. Ele quis colocar: o trono de Deus está aqui, o dele estava aqui. Ele queria fazer isso. Ele queria colocar o trono dele acima do trono de Deus. Ele quis inverter os valores. Pois é, só que lá no céu ele não conseguiu ser bem sucedido, porque ninguém engana a Deus. Ninguém intenta contra Deus e prevalece, né? Ninguém afronta Deus e tem paz. Então, por causa dessa intenção, desse projeto que ele assentou em seu coração, ele foi expulso do céu. Já tinha corrompido um terço, já tinha persuadido um terço dos anjos, mas todos eles foram expulsos do céu. E Jesus vai narrar isso em Lucas capítulo 10, quando ele diz: eu vi Satanás cair do céu como um raio e precipitado em terra. Então, essa arma é a maior e mais antiga arma dele. E você pensa que ele desistiu de usar essa arma? Não. Por quê? Porque quando Deus cria o homem aqui na terra, onde ele já estava, ele entra numa serpente, ele tem acesso ao jardim do Éden, onde tinha sido criado Adão e Eva, e através daquela serpente ele aparece para Eva e ele consegue convencer Eva a tomar uma decisão contrária ao que Deus havia dado. Lembra qual foi a ordem de Deus? Para que não se comesse da árvore da ciência do bem e do mal. Lembra? Só que a serpente, ela vai até Eva e ela consegue persuadir com palavras e convencer Eva de que ela poderia comer normalmente daquele fruto, que nada aconteceria com ela. E dentro desse contexto, Eva se sente empoderada pelo poder persuasivo daquela serpente, e Eva então obedece à ordem da serpente e desobedece à ordem de Deus. Ou seja, a inversão de valores que Satanás tentou causar lá no céu, agora ele está tentando novamente aqui na terra. E ele começa a ser bem sucedido nesse projeto. Por quê? Porque Eva dá ouvidos a ele. E eu estava fazendo uma análise em cima da psicologia, e eu descobri que os psicólogos, eles pesquisando o comportamento humano, eles descobriram que a mulher, ela é atraída pelo aquilo que ela ouve, e o homem é atraído pelo aquilo que ele vê. Então eu consegui entender o porquê que a serpente foi em Eva e não foi em Adão. Porque o homem não é atraído facilmente por palavras persuasivas. O homem não é atraído pelo que ouve, mas a mulher sim é. O homem já é mais atraído pelo que ele vê. Então por que a serpente não foi em Adão? Porque se ela vai em Adão, ela não seria bem sucedida nesse projeto de inversão de valores. Porque a serpente é um bicho feio, um bicho asqueroso. O homem não gosta de olhar para coisas feias, o homem não se sente atraído, né? E não se deixa levar por palavras. Mas a mulher não se importa em ver coisas feias, desde que ela ouça coisas
boas, agradáveis. Então a própria psicologia, ela consegue nos responder o porquê que a serpente foi em Eva e não em Adão. Porque Satanás é um ser astuto, inteligentíssimo, perspicaz. Ele percebeu que indo em Eva, ele seria bem sucedido. E assim ele fez. Eva então se deixa persuadir, se sente empoderada e vai lá e come da árvore da ciência do bem e do mal. Os olhos carnais de Eva foram abertos, o pecado entrou em Eva e consequentemente ela perpetuou essa vontade, esse desejo também a Adão, e Adão também se deixou ser persuadido agora por Eva, e ambos caíram em transgressão, trazendo o pecado à humanidade. Mas pastor, por que o senhor está falando de tudo isso? Você vai entender por quê. Porque tudo começou dessa forma, com essa arma poderosa de Satanás, que chama-se inversão de valores. A partir daí, ele começou a contaminar, a partir daí ele começou a destruir todos os segmentos, todos os meios, sociedade, famílias, reinos inteiros, né? Com essa mesma arma, invertendo os valores. Ou seja, Deus falava uma coisa, ele ia lá e dizia outra coisa, e convencia as pessoas a não fazer o que Deus mandou, e sim a fazer o que ele estava orientando. Então dessa forma ele foi destruindo todos os meios e segmentos. Só que a partir dessa desobediência de Adão e Eva, e dessa influência de Satanás por intermédio da serpente, Deus aplica um decreto. E Deus diz para a serpente, ó, por causa disso, tu rastejarás sobre o teu ventre, e colocarei inimizade entre ti e a mulher, e da semente da mulher vai sair um que vai esmagar a tua cabeça. Ou seja, ali o Senhor, além de dar um decreto para aquela serpente, o Senhor estava profetizando o nascimento de um que ia esmagar a cabeça dela futuramente, e esse um apontava para Jesus Cristo, aleluia, que em breve, ainda não chegou esse dia, mas vai chegar, em breve, o Deus de paz, que é Jesus, esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Por que debaixo dos nossos pés? Porque nós já teremos sido salvos pelo Senhor, estaremos na glória com o Senhor, aleluia. Então, meu amado, entenda, esse projeto é um projeto que foi ao longo da história, sendo construído por Satanás para poder se vingar de Deus, por Deus ter expulsado ele do céu, por ele ter perdido toda aquela essência de glória que ele tinha adquirido, né? E ele, para se vingar de Deus, ele começou esse projeto de inversão de valores e consequentemente destruindo a imagem e a semelhança de Deus, que somos nós. E daí por diante, o Senhor então aplica esse decreto para a serpente, aplica um decreto para o homem, e para o homem ele vai dizer, ó, por causa da tua desobediência, Adão, tu vai comer com o suor do teu rosto, tu vai lavrar a terra, e do teu trabalho você vai tirar o teu sustento e a tua sobrevivência da sua família. Por quê? Porque até então o homem não precisava trabalhar para sobreviver. Deus tinha colocado tudo lá no Jardim do Éden, era só ele meter a mão e pegar. O homem tinha tudo à sua disposição, mas agora ele vai ter que trabalhar, ele vai ter que lavrar a terra, ele vai ter que plantar, esperar o tempo da colheita para colher, se alimentar, produzir, e assim ele dá seguimento à sua história, porque desobedeceu. E para a mulher, ele dá um decreto muito importante, e nós vamos falar sobre isso, que ele diz, ó, mulher, por causa disso terás dor de parto. Então, subentende-se que a mulher, para parir, ela não tinha dor, né? Antes do pecado. Mas a partir do pecado, ela passa a ter dor. E ele vai dizer mais, vai falar, e o teu desejo, mulher, vai ser para o teu marido, e o teu marido vai dominar sobre vós. Então, Deus agora ele cria uma hierarquia. Uma hierarquia essa que não existia. Então, subentende-se que o homem e a mulher, eles estavam no mesmo nível. Só que por causa disso, por causa dessa transgressão,
né? Que a mulher acabou cedendo e consequentemente depois repassou para Adão, ela agora recebe esse decreto de ser subjugada ao homem. Deus agora dá um decreto de que o homem vai dominar sobre a mulher. E a partir de então, o Senhor cria uma doutrina para a sociedade, para a humanidade, aonde o homem lidera e a mulher auxilia. E a mulher faz parte, né, do processo de ajudadora dessa liderança que foi constituída por Deus ao homem. Então isso foi um decreto que Deus deu. É algo que o Senhor determinou que se perpetue por toda a humanidade, até que Ele volte para poder arrebatar o seu povo e fazer justiça e juízo, né? Conforme Ele tem prometido nas Escrituras. Então, meu amado, só que essa inversão de valores, ela tem sido perpetuada de uma forma tão forte sobre a sociedade, sobre a humanidade, né? Sobre todos os segmentos pelo mundo afora, que as mulheres elas estão sendo colocadas em lugares que Deus não autorizou que elas assumam. Então, a partir daí, eu quero construir um entendimento com você, para que você não tenha dúvida a esse respeito e para que você seja liberto pelo poder da palavra. Eu quero convidar você a começar a abrir a Bíblia comigo em Isaías capítulo 3. Nós vamos ler aqui um texto. Isaías capítulo 3. Vamos ler só o versículo de número 12. Livro do profeta Isaías, capítulo 3, o versículo de número 12. Nós vamos começar aqui a construir um entendimento, você vai entender. Diz assim, ó: os opressores do meu povo são crianças e mulheres que estão dominando sobre ele. Ah, povo meu, diz o Senhor, os que te guiam estão te enganando, estão destruindo o caminho das tuas veredas. Vou repetir: os opressores do meu povo são crianças e mulheres que dominam sobre ele. Ah, povo meu, os que te guiam estão te enganando, estão destruindo o caminho das tuas veredas. Entende isso aqui, meu amado? O que estava acontecendo aqui? Naquela época, era uma época dominada pela monarquia, onde as nações, e principalmente o povo de Deus, eles eram liderados por reis, né? Um sistema monárquico. E o que estava acontecendo? Quando o rei morria, ele deixava um herdeiro, um filho, e às vezes o menino tinha 8 anos, 10 anos de idade, 12 anos de idade, e eles pegavam aquele menino e colocavam no trono, e fazia com que aquele menino governasse a nação. E aí, o que acontecia? A nação começava a se perder. Por quê? Porque como uma criança vai conseguir governar uma nação? Como uma criança vai ter entendimento, vai ter sabedoria, vai ter maturidade para governar uma nação? Pega o teu filho, você que tem filho pequeno, né? Dá toda a administração da tua casa pro teu filho, vai ver se ele vai dar conta. Pega a chave do teu carro, pega todo o teu pagamento no final do mês, coloca na mão do teu filho e fala para ele, ó, a partir de hoje você vai administrar aqui a casa, para ver se as coisas não vai desandar. Por quê? Porque ainda não chegou o tempo dessa criança liderar, ser um líder. Não tem maturidade, não tem experiência, não tem nada. Então, isso acontecia naquela época, e isso a nação começava a se perder, os inimigos começavam a oprimir aquela nação por falta de liderança. Ou, quando não, o rei morria, mas deixou a rainha, aí a rainha assumia o trono, e ela liderava a nação, e a nação começava a se perder. Por quê? Porque como Deus deu um decreto para o homem liderar e a mulher auxiliar, então, se a mulher liderar qualquer departamento, ela vai estar liderando na contramão dos princípios
que Deus estabeleceu. E quando você anda na contramão dos princípios que Deus estabeleceu, você passa a andar debaixo de maldição e as coisas começam a dar errado. As coisas não fluem. Não fluem. Eu posso dar um exemplo claro aqui para você. Por exemplo, a Dilma, quando governou aqui o Brasil, olha o desastre que foi. A Cristina Kirchner, quando governou lá na Argentina, levou o país à falência. Por quê? Porque são lideranças que estão na contramão de Deus. Aí você me pergunta, mas pastor, isso não é racismo, isso não é machismo, não? Não é machismo, meu amado. Se existe algum machismo, então Deus é machista. Porque Ele que determinou isso. Ele é que criou essa hierarquia. Né? E Jesus, quando Jesus vem, Jesus confirma essa hierarquia, onde Ele diz que, olha, o homem é o cabeça da mulher e Cristo é o cabeça do homem. Então existe uma hierarquia criada por Deus, meu amado. Eu até creio, irmão, que tem muitas mulheres que são muito mais capacitadas do que os homens. Eu creio nisso e eu vejo, as mulheres são mais dedicadas, elas estudam mais, elas se dedicam mais. Só que isso não dá direito a ela a desobedecer uma ordenança de Deus, porque quando você faz isso, você passa a andar debaixo de maldição. E quem anda debaixo de maldição, meu amado, vai cair em destruição, vai cair em decadência. Tá entendendo? Esse é o segredo. O fato de muitas mulheres ser mais capacitadas do que os homens não dá a ela o direito de desobedecer um princípio que Deus estabeleceu. Então já vai um recado aí para você, mulher. Não aceite, mulher, liderar o homem. Não aceite. Não aceite. Você não foi chamada para isso. Você foi chamada para auxiliar. E como auxiliadora, você é um excelente auxiliador. O seu papel é fundamental. Eu diria até que o homem, sem uma auxiliadora do lado, ele nunca vai ser um bom líder, em segmento nenhum, se ele não tiver uma auxiliadora ao lado dele ali para auxiliar ele. Agora, liderar, jamais, jamais. E você, homem, deixa de ser covarde, assume o papel que é teu. Para de empurrar as mulheres e botar as mulheres na frente de segmentos que não cabem a ela, cabe a você. Deus não deu essa autonomia para a mulher. Entenda isso. Então, vamos continuar construindo um entendimento aqui. Abre a sua Bíblia aí, em 1 Timóteo, capítulo de número 2. 1 Timóteo, capítulo de número 2. Vamos ler aqui para você entender. Vamos ler aqui. 1 Timóteo, capítulo de número 2, a partir do versículo 12. Olha o que diz o texto bíblico. 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 12. Diz assim, ó: Não é permitido, porém, que a mulher ensine e nem use de autoridade sobre o homem, mas que ela permaneça em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois foi formado Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, ó só, tá concluindo falando de salvação aqui, gente. Presta atenção nisso aqui. Versículo 15: Salvar-se-á, se porém der luz a filhos e permanecerem com sobriedade na fé, no amor e na santificação. Então, você que acha que isso não vai influenciar na tua salvação, você mulher que acha que não vai influenciar na salvação, você está enganado, hein? Você homem que acha que consagrar a mulher a cargos de liderança, principalmente na igreja do Senhor Jesus, colocar a mulher como pastora, palavra essa que nem existe, né? E dar a ela um título, um dom que Deus não ordenou, que Deus não concebeu, né? Isso vai levar essa pessoa a perder a sua salvação. O texto aqui é clássico, hein? Quem está ensinando isso aqui é o apóstolo Paulo, o doutor da graça, aquele que trouxe o evangelho até nós, o doutor do gentil, né? Nós somos gentil.
O evangelho chegou até nós por intermédio de Paulo. O evangelho, a pregação do evangelho para o gentil foi confiada a Paulo. E olha o que ele vai dizer em Gálatas capítulo de número 1. Gálatas capítulo de número 1. Vamos lá, nós estamos construindo aqui um entendimento. Nós estamos construindo aqui um entendimento. Gálatas capítulo 1. Você que gosta de Bíblia, vem comigo. Está escrito. Aleluia. Gálatas capítulo 1. Olha o que está escrito aqui no versículo de número 8. Ó. Mas ainda que nós mesmos, Paulo falando a Timóteo, olha, ainda que nós mesmos, ou um anjo, desça do céu e anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, que sejam anátema, ou maldito. Então, meu amado, entenda isso. Qualquer ensinamento que inverte os valores que Deus estabeleceu está debaixo de maldição, é anátema. Qualquer evangelho que seja pregado, que distorça os princípios que Deus estabeleceu, principalmente para a sua igreja, para o seu povo, vai estar de maldição, hein? E se está debaixo de maldição, vai perder a salvação, hein? Então, queridas mulheres, vocês que estão aceitando homens sem sabedoria nenhuma, sem estrutura nenhuma, colocar óleo na cabeça de vocês e dizer: eis aí que eu consagro a pastora, foge disso, isso é heresia, está debaixo de maldição, não existe pastora, Deus não chamou a mulher para liderar, Deus chamou o homem para liderar, isso não é machismo. Se tem alguém machista aqui, então é Deus, então vai reclamar com Deus, O próprio Senhor Jesus, ele confirmou essa hierarquia. Então, querido, a doutrina que nós temos que seguir, o evangelho que nós temos que dar ouvido, é o evangelho dos apóstolos. É o evangelho dos apóstolos, que Jesus deixou para nós por intermédio dos apóstolos. E qualquer outro evangelho, qualquer outra distorção daquilo que Deus determinou, vai viver debaixo de maldição. O texto de Timóteo que nós lemos é bem claro: não é permitido que a mulher use de autoridade sobre o homem. A mulher, para ser pastora, ela vai ter que mandar em homem, meu querido, porque na igreja não tem só mulher, na igreja tem homens. Ela vai ter que mandar nos homens, vai ter que botar a mão na cabeça dos homens, jogar óleo, consagrar. Isso tudo é heresia, não existe. Você que recebeu esse título de pastora, você está debaixo de maldição, sai disso aí. O fato de Deus te usar, o fato de Deus te dar dom, não significa que você está agradando a Deus, não, hein? Porque dom Deus dá para todo mundo, hein? Dom Deus dá para crente e não crente. Todo mundo tem um dom de Deus, tem um talento de Deus. Então não é porque Deus te usa que você está na obediência, não. Se você aceitou, recebeu essa condição de pastora que não existe, vou te dizer duas coisas. Primeiro, você recebeu o título, mas não recebeu a unção, porque Deus não derrama unção pastoral sobre mulher. Então você está pastoreando só com título, não tem unção. Já estou logo te dando esse recado à luz da Bíblia. Esse é o primeiro princípio. Segundo, que você está debaixo de maldição. E se Jesus vier agora, você perde a tua salvação. Porque quem está debaixo de maldição não pode ser salvo. Está entendendo? Então, meus queridos, foge disso aí. Renuncie isso aí. Se você recebeu esse título, renuncie. Volta para o teu chamado original. 1 Coríntios 7,20, Paulo diz: cada um fique na vocação em que foi chamado. Tu foi chamado, mulher, para ser auxiliadora. Tu não foi chamado para liderar, para ser pastora, não. Deus chamou o homem para liderar, o homem para pastorear. O homem é que é para ocupar o ministério, não a mulher. A mulher é para auxiliar o homem. Então, se coloque na tua posição, fique na vocação em que Deus te chamou, em que Deus te colocou. Não queira ser mais do que aquilo que Deus ordenou para você, porque você vai andar na contramão de Deus. E essa contramão, essa inversão de valores, que empodera as mulheres
né? E que inverte todos os valores e princípios que Deus estabeleceu. Está destruindo a sociedade, está destruindo as nações, está destruindo a igreja do Senhor Jesus, né? Está ficando raquítica, fraca, porque estão colocando sobre a testa, sobre a liderança da igreja do Senhor Jesus, mulheres, coisa que Deus não autorizou, Deus não deu essa autonomia e nem muito menos derramou essa unção sobre a mulher para tal coisa. Então eu espero que eu possa ter contribuído, né, para que você entenda de uma vez por todas: não existe pastora, existe pastor. O ministério é para o homem, a liderança é para o homem e não para a mulher. Então, saia debaixo de maldição. E você, homem, toma vergonha na tua cara. Você que recebeu um chamado de Deus, você que tem uma unção ministerial, para de se esconder, colocar as mulheres, né, na frente, liderando a obra do Senhor, a igreja do Senhor, e ficar escondido. Para, porque o pecado não é só para quem pratica, para quem consente também. Então, assuma a posição que Deus te colocou. Tome as rédeas da liderança que Deus te deu e dê o teu melhor e seja abençoado por Deus. Que Deus abençoe a todos com essa palavra. Fica aí, e havendo mais dúvidas, entra lá no meu canal, Pastor Travassos, compartilha, dá o like lá e comente aí o que você achou, né? E se você tiver interesse em saber de outras questões, entender outras questões que você tem dúvida, coloca lá um comentário, né? Fala conosco que a gente vai estar fazendo outros vídeos aí e tentando passar conhecimento para todos vocês. Que Deus te abençoe e até a próxima, querendo Deus.